Bem-vindos ao meu canal, tudo bom com vocês? Lembrando que ao final do vídeo deixe o seu like e se inscreva. Hoje eu vou contar uma história de arrepiar. A história de hoje que você está prestes a ouvir começou após uma vingança que, na palavra do mesmo assassino, terminou com uma paixão pelo gosto de carne humana. Ele tinha um sorriso intimidador e com uma altura de 1,85 m e pesava mais de 150 kg. Mencionado em sua declaração, da próxima vez que você vai para a estrada e encontra um lugar que vende hambúrguer que você nunca viu, pense cuidadosamente sobre essa história, uma vez que você nunca sabe quem você pode estar comendo. Giuseppe Martini, ele nasceu em 2 de março de 1955 nos Estados Unidos. No seio da sua família eram 6 crianças, que na maioria das vezes eram descuidados pelos seus pais, desde quando seu pai tinha um problema com o álcool e gastava o dinheiro com a bebida. Então, a sua mãe teve que trabalhar e fazer mais horas extras, já que ela teve que pagar todas as contas sozinha. Quando ele tinha 6 anos, seu pai morreu em um acidente de carro e as crianças passaram para os cuidados da sua mãe, que assumiu toda a responsabilidade pela casa e pelos filhos. Ela teve que trabalhar em turno duplo para ter mais dinheiro, como garçonete e motorista de uma van de comida. Muitas vezes, ele e seus irmãos foram enviados a viver com famílias no sistema de casas das crianças em um lugar seguro, onde os protege de abusos, estupros e abandonos. A família responsável por seus cuidados e adotá-los. Giuseppe refugiou-se na comida e começou a comer incontrolavelmente, o que o provocou um grave problema de obesidade, que foi compensado quando cresceu. Aos 18 anos, afirmou que ele se alistou no exército dos Estados Unidos em 1973 e que também serviu na Alemanha. Durante o seu serviço, Giuseppe tornou-se viciado em drogas. Começou a perceber a sua mudança e viu que o seu filho se afastava da família. Cada vez ele era conhecido por seus amigos como o Tim ou o Pequeno, desde que ele tinha uma média de 1,85 m de altura e que era grande de aparência. Seu vício levou pouco a pouco a seguir o mesmo exemplo do seu pai e começou a frequentar bares e cantinas e vivendo com pessoas na rua que não tinham casa, que viviam em lugares improvisados ao sul, e é onde ele encontra uma mulher que seu nome é desconhecido, com o qual teria o seu primeiro filho. Depois de saber que ele ia ser pai, conseguiu um emprego em uma empresa onde tudo estava indo bem, desde que ele era considerado uma pessoa inteligente, bem falado e muito educado. O que poucos sabiam era que ele tinha um problema de vício. Tudo começou na noite de julho de 1994. José estava no trabalho, desde que ele trabalhou dirigindo uma empilhadeira na empresa de pallets, para a qual ele se dedicou à venda e fabricação de pallets. Naquela noite, ele trabalhou até tarde e fez muitas horas extras. E no final do seu dia, ele foi para casa como de costume. Quando ele abriu a porta, ele acendeu a luz e percebeu que a casa estava vazia. Eles não estavam lá, nem o seu filho de 6 anos. Sua esposa o abandonou. Quando viu o silêncio na casa, ele não estava tão afetado porque a sua esposa não estava, porque afinal ela era uma drogada e eles brigavam todos os dias. Catalogou a sua esposa como um lixo que consumia substâncias de todos os tipos. Depois de alguns dias para procurá-las em todos os lugares sem ter sucesso, até 6 meses depois que algumas pessoas lhe disseram que a tinha visto do outro lado da cidade com um sujeito que o forçou a vender-se por drogas. Independentemente da criança estar presente, até depois de alguns dias, a esposa e seu parceiro foram presos por consumo e abuso infantil do seu filho. José não podia fazer nada. Então ele estava cheio de ódio, o que ele fez com sua esposa e seu parceiro em um momento que eles tiveram que pagar pelo que ele tinha feito para arrebatá-lo. O seu filho, então, ele começou
com a busca por ambos que a justiça os tinha deixado livre. A única punição foi que eles tiraram o menor. Ele descobriu que eles estavam vivendo sobre um ponte com viciados de drogas e sem teto. Um dia ele tomou a decisão de ir procurá-lo, mas para sua má sorte ele não poderia encontrá-lo. No entanto, ele encontrou duas pessoas deitadas que estavam em um colchão velho e sujo. E quando eles o viu, ele se lembrou da razão pela qual ele tinha levado ao seu filho. E ele estava com raiva deles e então os matou. Como após o fato, escondeu-os em alguns arbustos e continuou procurando as áreas próximas ao local aquela mesma noite. Seguiu a busca nas proximidades da ponte Tabasca. É então onde ele observa que perto de onde ele havia cometido os assassinatos, haviam duas mulheres debaixo da ponte. Então ele foi até elas e tentou obter informações sobre o paradeiro de sua esposa. Uma delas andou alguns metros e lá onde ele a questionou para obter informações, mas devido à influência de substâncias não tinha raciocínio e agiu como se ela não soubesse de nada. Não conseguindo o que queria, ele começou a espancá-la e depois abusar dela e finalmente acabar com a sua vida. Uma vez que ele terminou com ela, ele a arrastou para um dos arbustos. Lá, Giuseppe a deixou. Mais tarde, foi para a próxima mulher, que fez o mesmo. Mas você tem certeza? Eu não sei de quem você está falando. Assassinou. Mas quando ele estava prestes a jogá-las nos arbustos com a outra garota, observou que um anciano pescando perto do rio Tabasca, que estava observando ele. Giuseppe pegou um tubo que estava entre o lixo e correu para ele. Quando aquele anciano quis reagir a uma série de golpes que acabariam com a sua vida, uma vez que ele entrou em razão e percebeu o que tinha feito, arrastou os corpos das vítimas para o rio, no estado de Maryland, Estados Unidos. Ao tentar ocultá-los com pedras depois de levar no rio e tentar limpar o lugar, tanto quanto Giuseppe não poderia deixar nenhuma prova. Giuseppe mencionou que ele cometeu os 5 assassinatos aproximadamente em 7 horas, que duraram a sua esposa. Uma noite, em 1994, ele atraiu Kate e Magazine, de 39 anos de idade, com registros criminais para a fábrica. Eles estavam consumindo substâncias ilícitas e depois que se recusou a ter intimidade com ele, Giuseppe a pegou pelo pescoço e apertou até assassiná-la. Após que cavou uma cova rasa em pequeno bosque de atrás da fábrica, onde passou desapercebida e onde permaneceu 6 meses. Giuseppe arrancou a sua cabeça e jogou no lixo. O corpo permaneceu. Há alguns anos, em 2 de agosto de 1995, os corpos das vítimas que foram identificadas como Randy e Randy. Semanas depois, Giuseppe foi acusado de ambos os assassinatos desde aquela noite que algumas pessoas viram um sujeito acima do peso, que vagava pelas pontes. Então, as investigações deram o paradeiro do provável suspeito. Giuseppe Martin foi negada a fiança e teve que ficar 18 meses na prisão, esperando para ir a julgamento. No entanto, não havia indícios que podiam vincular a Giuseppe a essas mortes. O julgamento durou 1 semana e ele foi solto por falta de provas, já que era possível estabelecer que o autor tinha sido outro sujeito, que também era o culpado. Quando foi solto, foi ao seu trabalho anterior pedir ao seu chefe para devolver seu emprego na empresa de pallets. Seu chefe aceitou que ele retornasse desde que considerava um bom trabalhador. Mas não só isso, ele concedeu a Giuseppe para ficar em um pequeno trailer que tinha dentro da propriedade, a promessa de cuidar do lugar. Desde que ele foi preso, não tinha onde ficar. Então ele deu as chaves de todo o lugar, olhando para sua boa vontade. Mas o que ele não sabia era que Giuseppe tinha em mente outros planos. Desde que a empresa estava em uma rua sem saídas, isoladas da estrada, em um lugar perfeito para cometer suas fantasias. Em novembro de 1996, ele atraiu Kimberly Lines Spacer,
a quem ele esfaqueou até a morte e a enterrou na fábrica. Depois que ele foi tentar ter sexo com ela, ela resistiu a ter intimidade com ele. Em esse preciso momento onde ele falou que cortou a carne de sua vítima, em um momento exato ele guardou em Tupperware para então colocá-los na geladeira. Durante essa semana ele montou um pequeno stand de hambúrguer, onde assegurou misturar carne de porco com carne humana e que ninguém podia notar a diferença de sabor, que Giuseppe mesmo mencionou que muitas pessoas lhe disseram que os hambúrgueres eram os melhores que já tinham provado. Agregou que tudo estava indo bem, até que ele ficou sem a carne especial humana. 8 de dezembro de 1996, ele levou sua vítima chamada Rita, que a convidou para usar drogas. Durante um bom tempo dentro do trailer, porque Giuseppe tentou arrancar as suas roupas, ela se recusou a ter intimidade com ele. E, em desespero, ela começou a gritar, mas não havia ninguém que pudesse ajudá-la. Então, em um descuido, ela correu para fora do trailer e saiu. Giuseppe foi atrás dela e a arrastou de volta e disse que ele ia matá-la. Então, como ela poderia escapar novamente, correu para uma cerca de arame que tinha espinhos no interior. Mas isso não era um impedimento para ela saltar para a estrada. Um sujeito de um caminhão parou para vê-la e a levou em um posto de gasolina próximo, onde chamaram a polícia. Giuseppe pegou suas roupas, pois sabia que logo iriam de trás dele. Mas ao sair do trailer, um dos policiais já estavam lá e eles falaram: coloque-se no chão. E o levaram preso e começaram a interrogá-lo como esperado. Ele negou todas as acusações pelas quais havia sido preso. Uma delas é que a garota mencionou que ele lhe disse que ia terminar com uma outra garota, que foi enterrada em uma floresta. Imediatamente, Giuseppe negou tais palavras, acrescentando que tudo foi feito com seu consentimento. Então ele foi liberado, já que não havia provas contundentes para incriminá-lo. Vê que talvez a polícia poderia ir ao local para verificar se estava tudo bem. Giuseppe pediu a um amigo para ajudá-lo a desenterrar o corpo de Kimberly, que em 15 de agosto de 1996, seu amigo relatou às autoridades que Giuseppe lhe pediu para ajudar a mover o corpo de uma mulher, que o enterrou ao lado do trailer. Quando foi ao local, a polícia subtraiu novamente e até mesmo o dono do negócio foi preso, por supostamente ser um cúmplice. Pediram a Giuseppe para lhes dizer onde ele havia enterrado o corpo de Kimberly. Ele os guiou para a localização exata. Com a escavação, eles se depararam com o corpo de uma mulher. No mesmo dia, uma vez que os interrogatórios começaram, Giuseppe confessou outros crimes, entre os quais estava a vítima anterior. Então ele dirigiu para a polícia até o lugar onde ela estava enterrada no terraço. Então encontraram uma cova rasa, onde ele havia enterrado seus restos mortais, que grande parte do crânio estava faltando, mas a vítima podia ser identificada através dos seus registros dentários. Evidentemente, eles corresponderam a Kate, mas dias depois afirmou ser um assassino em série e que havia matado 13 pessoas, dizendo que ele que jogou os corpos no rio e que eles nunca tinham sido encontrados. Ele até alegou que muitas das suas vítimas tinham sido cortadas em partes e que ele tinha guardado a carne e depois comido. Mais tarde, ele veio com a ideia de colocar uma barraca de comida para vender carne humana combinada com a dos animais. No início, as declarações foram chocantes, mas com o passar dos dias, os investigadores começaram a questionar a verdade de suas palavras, já que todos os dias ele era interrogado em uma pequena sala. Os investigadores queriam esclarecer e arquivar muitos casos não resolvidos, tentando descobrir o que a diário foi retirado da cadeia e levado do local para outro lado, para dizer aos investigadores onde ele tinha jogado os corpos.
Assim, passou um mês, eles nunca conseguiram encontrar nenhuma vítima. Giuseppe, presumido de ter assassinado, até o ponto dos detetives não saber se Giuseppe estava falando a verdade ou foi apenas delirante, uma vez que foi notado uma instabilidade muito grande em que ele disse foi ouvido. E foi visto muito fantasioso. Para ser verdade, o primeiro problema de investigar Giuseppe Martin é que ele também era um mentiroso e tinha a capacidade de criar histórias. Enquanto contava tudo em 1997, ele foi julgado pelo caso da Rita Camper, última vítima que conseguiu escapar, e foi condenado a 50 anos de prisão por tentar sequestrá-la e abusar dela. Em 1998, Giuseppe se declarou culpado por assassinar Kate e Magazine, mas em 14 de julho do ano 2000, ele foi condenado à prisão perpétua, sem condicional. Ninguém entende Giuseppe e mentia por prazer, ou a sua mente estava tão cheia que confessou crimes passados que não tinha nenhuma evidência com ele e que supostamente ele não tinha cometido. Nem foi encontrado se na realidade ele abriu sua barraca de carne para vender as carnes das suas vítimas. Os únicos assassinatos que poderiam ser verificados foram 2. Foi notável o seu desequilíbrio mental, o que o levou a criar confissões falsas. Finalmente menciona as palavras desculpas. Nunca me deixaram porque seriam mais uma mentira. Estou disposto a dar minha vida pelo que fiz, para que Deus me julgue e possa me mandar para o inferno, para a eternidade e poder apreciá-lo. Sábado, 5 de agosto de 2017, misteriosamente Giuseppe foi encontrado morto em sua cela em volta das 3 da tarde, na instituição correcional ocidental, em Maryland, por razões desconhecidas. Aos 62 anos, este caso é um exemplo claro de que nem tudo que os assassinos confessam é certo, uma vez que muitos tendem a alegar crimes que não cometeram com o único propósito de serem importantes e reconhecidos. É isso aí, chegamos ao fim. Não se esqueça de assinar o canal, ativar o sininho e dar um like. E muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa história e até a próxima.